precisa se organizar para torcer. No país conhecido mundo afora pela sua paixão pelo futebol, o papel do torcedor muitas vezes vai além das arquibancadas. No Caminhos da reportagem de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as polêmicas torcidas organizadas. Instituições que já extrapolaram as arquibancadas e ganharam as páginas policiais em casos de violência dentro e fora dos estádios. Conhecemos as maiores torcidas organizadas do país e vimos como elas funcionam, quem são seus integrantes e como elas tentam se desvencilhar dessa imagem de truculência. O gigantismo dessas organizações, que já se expandiram para além dos estádios, e a ligação muitas vezes perigosa entre elas e os clubes de futebol. Vamos saber um pouco mais sobre a história dessas torcidas e conhecer torcedores que fazem loucuras pelo time do coração, alimentando a paixão do brasileiro pelo futebol. – 22 de agosto de 2010. Vasco e Fluminense entram em campo diante de 80 mil pessoas. Do lado de fora, uma tragédia. Pouco mais de 500 metros do Maracanã, um crime estava sendo cometido aqui neste local. Depois de perceber que um grupo de torcedores do Vasco estava sendo agredido por integrantes de uma torcida organizada do Fluminense, o jovem Antônio Marcos tentou socorrer os torcedores do Vasco. Gabiru, como era conhecido, não conseguiu conter a fúria dos agressores. Foi jogado ao chão e levou vários chutes na cabeça até ficar desacordado. Gabiru foi socorrido por policiais e trazido para este hospital. Com todos os ossos da base do crânio fraturados, ele não resistiu. Morreu 2 dias depois, aos 31 anos de idade. Essas pessoas que fizeram isso com meu filho, eu não quero vingança, né? Porque a gente sabe que as torcidas, eles querem briga. E dentro das brigas sai morte. E morte não é bom para ninguém. A violência deixou um adolescente de 11 anos órfão de pai, considerado por ele um exemplo. Dona Creuza já tinha alertado o filho, que era um dos diretores da Força Jovem do Vasco, sobre confrontos violentos entre torcedores. Ela própria quase foi agredida. Foi uma briga de torcida violenta. Eu estava esperando o ônibus e eu fui encurralada. Consegui sair numa viatura da polícia. E o que ele falou para a senhora, quando a senhora contou para ele isso? Ele ficou assim, perplexo, né? A irmã de Gabiru elaborou um manifesto por justiça e está fazendo da tragédia uma bandeira pela paz. A gente também fez um blog falando sobre o caso. Inclusive, esse blog é uma ferramenta para a gente entrar em contato com movimentos de direitos humanos, né, com outras mães que passaram pelo mesmo processo. A gente quer que o Marquinhos vire bandeira de paz, né, de justiça, né? 2 inquéritos foram abertos, um para apurar quem matou o torcedor do Vasco e o outro para saber se houve participação das torcidas no crime com as punições previstas no Estatuto do Torcedor. 3 torcedores foram indiciados. O choque entre policiais e torcedores também faz vítimas. Nilton César, presidente de honra da Dragões da Real do São Paulo, aparece nessas imagens correndo de um policial. O rapaz evita o confronto, mas é atingido com uma coronhada. Com um dedo no gatilho, a arma do policial dispara. Com a bala alojada na cabeça, Nilton morre 4 dias depois. O sargento José Luiz Carvalho Barreto foi afastado das ruas, enquanto o processo que pede a expulsão dele da corporação não é concluído. A década de 80 foi marcada por conflitos nos estádios da Europa. Os hooligans ingleses atormentavam o Reino Unido. Foi nessa época que a violência começou a dar os primeiros sinais também no futebol brasileiro. Em agosto de 1995, a decisão da Supercopa de Juniores no Pacaembu transformou-se numa batalha campal.
torcedores da Mancha Verde entraram em conflito com as da Independente de São Paulo. Com paus e pedras, o confronto terminou com 102 feridos e um morto. O São Paulino Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos. A Mancha Verde e a Independente foram extintas. Adversários ou inimigos? Cenas de violência gratuita? Vândalos que transformam qualquer local em praça de guerra. Agressão em nome do futebol? Eu sou de um tempo em que a torcida era uma só, mas eu vi essa transformação. Eu vi como é que essas torcidas organizadas surgiram e como elas se desvirtuaram também, né? Em alguns casos, elas passaram a ser gangues em vez de torcidas. Em um determinado momento, as pessoas começaram a passar a ter medo de ir aos estádios por causa das torcidas organizadas. Corinthians e River Plate disputam uma vaga para as finais da Copa Libertadores de 2006 no estádio do Pacaembu. O time paulistano é eliminado e os torcedores tentam invadir o gramado para agredir os jogadores. Foram cenas de violência em massa. A partir daquele dia, este homem assumiu o compromisso de promover justiça e trabalhar para um projeto de ações de combate à violência no futebol. Eu vi que a nossa legislação realmente era muito falha. Exemplo, um dia nós surpreendemos um ônibus de uma determinada torcida com 40 barras de ferro para invadir a sede de uma outra torcida. Isso não configurava crime nenhum. Os líderes de torcidas organizadas concordam que existem facções internas que utilizam da violência para tentar ganhar status. Aqui tem todo tipo de gente, de todas as classes sociais. Então a gente tem todos os problemas que a sociedade tem, inclusive a violência. Mas o problema a gente tenta resolver da melhor forma. Tem suspensão, tem expulsão de associado. Muitos entram na entidade achando que é violência, é para brigar e tal. Não, aqui a gente vamos criado para comprar o Santos. As cenas de vandalismo aconteceram no Campeonato Brasileiro de 2009, quando torcedores do Coritiba, inconformados com o rebaixamento para a segunda divisão, invadiram o gramado, brigaram com policiais e depredaram o estádio Couto Pereira. O incidente foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que aplicou a maior pena já vista no futebol brasileiro. O clube paranaense perdeu 30 mandos de campo e teve que pagar uma multa de R$610 mil. A punição exemplar contribuiu para que o Estatuto do Torcedor, criado em 2003 pelo Ministério do Esporte, sofresse alterações. O documento foi elaborado para proteger o torcedor brasileiro e combater a violência. 2 artigos, o 39A e o 39B, responsabilizam as torcidas organizadas e seus dirigentes por atos de violência causados por seus associados. Nós somos a favor que se puna sim, mas que se puna o indivíduo. Porque dentro do Estatuto Novo aí, o caminho que está levando é para se fechar os portões das torcidas. O ato de criminalizar quem pratica violência no estádio está corretíssimo. Só que eu não posso responder por um ato ilícito de outra pessoa. A minha entidade não pode responder por isso. Mas o promotor público pensa de uma outra maneira. Infelizmente, 99,9% dos atos de violência no futebol passam, sim, por torcida organizada. Eu não sou contra a torcida organizada, mas acho que eles têm que ser organizados. E a Constituição permite a associação deles, desde que seja para fins pacíficos e lícitos. Para entender por que tanta violência entre integrantes de torcidas organizadas, eu vou entrevistar um rapaz que vai ter a identidade preservada. O que eu posso falar dele é que ele tem 25 anos. Bem, por que você gosta tanto de brigar? As torcidas do Flamengo, eles costumavam agredir nós vascaínos. Eles tomavam nossas bandeiras. Então, quando a gente vê eles, cara, não adianta. A gente parte para a guerra mesmo. Tem jeito. Eles estão em maioria, minoria. O que importa é a gente acabar com a vida deles. E geralmente vocês usam que tipo de armas, por exemplo? Madeiras, pedras, fogos, bombas caseiras. Só não vale arma de fogo, senão perde a graça. Tem que ter o contato físico, tem que ter aquela adrenalina. Vocês têm outras torcidas aliadas? Temos. São Paulo, temos a torcida do Palmeiras, temos a torcida do Bahia, do Atlético Mineiro, temos lá do Grêmio, do Ceará. Cada ponto do Brasil, a gente tem uma aliada.
Até porque a gente depende de viajar para os outros lugares, a gente tem onde a gente guardar os nossos equipamentos, as nossas bandeiras, né? Ter um lugar para a gente se hospedar. E uma proteção também que a gente tem das outras torcidas, que a gente está pisando num terreno que a gente não conhece, a gente está pisando num terreno desconhecido, campo minado. Então, se não tiver ninguém para direcionar a gente acaba não voltando. Vocês fazem emboscadas? Olha, já fizemos bastante. Fizemos emboscada em trens, em ônibus. Mas é mais fácil pegar a torcida adversária, que vem de fora, não sabe por onde anda, para em qualquer lugar. Já fizemos diversas emboscadas, já fizemos muita coisa horrível já aqui. As brigas acontecem porque a gente conhece eles, a gente sabe por onde eles andam, sabemos a horário de reunião deles, o horário de saída, conhecemos os integrantes, a gente sabe tudo. E como é que vocês ficam sabendo dessas coisas todas? Tem algum espião? Mulheres, eles gostam muito de mulheres. Eles põem uma mulher lá, mais novinha, como eles chamam, passa tudo pra gente, a gente fica sabendo de tudo. Você tem mais paixão pelo seu time ou vai mais pela fúria? Eu tenho paixão pela minha torcida. Meu time fica em segundo plano. A polícia vem fechando o cerco sobre aqueles que usam torcidas organizadas para praticar crimes. Em setembro de 2010, 12 pessoas foram detidas no Rio de Janeiro, acusadas de formação de quadrilha, porte ilegal de armas, homicídio e lesão corporal. Os responsáveis pela investigação disseram que os acusados chegavam a anunciar quais seriam as próximas vítimas em sites de relacionamento. Para a gente coibir os encontros de torcidas e violência praticada pela internet, nós temos hoje um serviço de inteligência praticado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo próprio Ministério Público, onde a gente tenta identificar, inclusive esses sites, tem alguns inquéritos instaurados, para saber o provedor de onde é e identificar qual integrante da torcida que está praticando isso, quem é o autor de todo esse confronto. Daí a importância, que eu digo, do serviço de inteligência para que a gente possa identificar e prender essas pessoas. E se for o caso de provar que uma torcida organizada está por trás desses atos, como pessoa jurídica, de poder extingui-la ou bani-la do futebol por até 3 anos. Há 20 anos, o sociólogo Maurício Murad estuda a violência nas arquibancadas e fora dela também. Ele já escreveu vários livros sobre o tema e se deparou com números alarmantes nos últimos 10 anos. O Brasil é o campeão mundial de mortes de torcedores em decorrência de conflitos de torcidas organizadas. Isso comparando-se com o chamado primeiro mundo do futebol, basicamente a Europa e a América do Sul. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu 42 pessoas, o que dá uma média anual de 4,2 mortos. O estudo mostra ainda que os agressores que se dizem torcedores têm entre 15 e 24 anos de idade. São, na sua maioria, de classe média-baixa e representam apenas 5% do total dos integrantes de torcidas organizadas. É uma minoria, o que mostra que as instituições de segurança pública se agirem de forma orquestrada em 3 níveis principais que devem ser articulados. Medidas no curto prazo de caráter repressivo, medidas no médio prazo de caráter preventivo e medidas no longo prazo de caráter reeducativo. O 2º Batalhão de Choque atua muito forte com ações preventivas, desde reuniões com torcidas, as fiscalizações do ingresso de material nos estádios e a conscientização dos torcedores. Esse é o segredo. Em São Paulo, são realizadas reuniões sempre 72 horas antes das partidas disputadas no estado, entre representantes das torcidas organizadas, da Federação de Futebol e do Batalhão de Choque. Com esse trabalho que a gente tem feito, eu acho que a violência está cada vez mais se dizimando. Por quê? Porque a gente traz o torcedor do organizado ou as famílias para junto, para que elas entendam que o futebol tem que ser uma diversão sadia. Acompanhamos a torcida Dragões da Real do São Paulo, do ponto de encontro até o estádio do Morumbi.
Um churrasco para os integrantes da torcida evita que os grupos saiam separadamente para o estádio. Policiais do 2º Batalhão de Choque conferem os documentos dos motoristas, fazem revistas nos torcedores e nos ônibus em busca de qualquer material fora do padrão permitido no Estatuto do Torcedor. Assim como em São Paulo, no Rio de Janeiro as torcidas organizadas também são escoltadas. O GEP, Grupamento Especial de Policiamento nos Estádios, é o único no Brasil que faz um trabalho direcionado às torcidas desde 1991, quando foi criado. Então a gente observou que nos anos 90 houve um esvaziamento das torcidas dos estádios no modo geral. Após isso, o GEP foi implementado e a gente conseguiu ter uma redução bastante significativa em relação a brigas dentro do estádio. O que a gente vê hoje são brigas pontuais, em determinados pontos que não são os arredores do estádio, que são marcados por internet, em locais e dias que não são de jogos. O GEP é informado de todos os jogos realizados no Rio, o número de torcedores e a lista do material que vai ser utilizado pelas torcidas dentro do estádio. São apresentados na reunião que acontece entre os representantes das organizadas e o comando do grupamento. No clássico mais acirrado do futebol carioca, os representantes das torcidas de Vasco e Flamengo são orientados a seguir trajetos distintos. Para gravar como as torcidas organizadas se comportam durante o trajeto até o estádio, foi preciso ter a autorização do GEP e também dos líderes das torcidas. É a primeira vez que os dois times vão se enfrentar no Engenhão, já que o Maracanã está em obras para a Copa de 2014. As duas grandes torcidas vão usar trens exclusivos para chegar ao estádio. Na estação de Madureira, o clima é tranquilo. Os flamenguistas ocupam o trem destinado apenas para eles. Vai, força jovem! Já do outro lado, o clima é tenso. A polícia tem muito trabalho com os torcedores do Vasco e age com rigor. Usa bombas de gás lacrimogênio. Na chegada à estação vizinha ao estádio do Engenhão, mais confusão. A escada rolante é destruída. Este homem está armado e é retirado do trem por policiais. Do lado de fora, os policiais tentam evitar o confronto entre os vascaínos e flamenguistas. Os policiais atendem também torcedores de outros estados que chegam ao Rio para acompanhar seus times. Depois de mais de 7 horas de viagem, os torcedores do Corinthians chegam ao Rio de Janeiro. Aqui na Via Dutra, eles são recebidos pelos policiais do GEP. São revistados, o ônibus também, à procura de drogas e explosivos. Daqui, todos seguem para o estádio. Os policiais têm como parceiros cães farejadores. Nada escapa ao olfato apurado. Mas desta vez foi alarme falso. Os policiais fazem a escolta da torcida na ida e na volta do estádio. Muitas vezes, o descontrole dos jogadores dentro de campo pode estimular brigas entre torcedores. O técnico Carlos Alberto Parreira, tetracampeão mundial, chama atenção para a responsabilidade dos atletas. E o jogador tem que estar atento a isso. Ele tem que se comunicar com essa torcida, tem que interagir. Todo o comportamento dele, tudo que ele faz, tudo que ele fala, tem que ser direcionado para a torcida, e no bom sentido. No próximo bloco você vai ver, as torcidas cada vez mais se estruturam como empresas e o lado pouco conhecido das organizadas, os projetos sociais.
relação entre as torcidas organizadas e os clubes nem sempre é vista com bons olhos. Essas pessoas, elas deixaram, na minha opinião, de serem torcedoras, né? Elas querem influir diretamente no dia a dia do clube quer dizer, são pessoas que não têm mais uma atividade profissional. A atividade delas é torcer, ou pelo menos querer participar de todas as decisões do clube. Se fosse dessa forma, o clube não precisaria ter diretoria. Essa entrada de torcedor em treinamento, em clube, vestiário, dentro de uma sala, isso vem muito de cada diretoria, de cada presidente. Se os torcedores fazem o que fazem, que a gente acompanha aí, eu tenho certeza que esses diretores, esses presidentes, enfim, aqueles que comandam, são muito culpados por isso. Esse limite tem que ser estabelecido dentro do clube. Você não pode permitir que a torcida passe do limite dela de torcedor. Muitos integrantes de organizadas acabam fazendo parte da administração do clube. É o caso do hoje presidente do Conselho Fiscal do Flamengo, Leonardo Ribeiro, conhecido como Capitão Léo. O ex-líder da torcida jovem ganhou espaço no noticiário por ser acusado de provocar a saída de Zico, maior ídolo do clube, do cargo de diretor executivo de futebol. Ele acusou um dos filhos de Zico de envolvimento em negociatas entre jogadores. As torcidas organizadas viraram um debate na rádio. No programa Rock Bola, onde jornalistas torcedores debatem o futebol com muito bom humor, o tema gerou uma grande discussão. A presença aqui da galera da TV Brasil, o programa Caminhos da Reportagem, que vai ao ar toda quinta-feira às 10 da noite. Estão fazendo um programa especial sobre torcida organizada. Para a violência que muitas vezes acontece nos estádios. Eles se digladiam entre eles, ali é um absurdo isso. Isso não tira o fato de que os caras fazem uma festa bonita. Tô ligado. Os caras têm um lado social, que é o que a gente estava conversando. Fortaleceu. Isso é uma outra história. A imbecilidade que Neguinho faz, principalmente quando o Maracanã estava cheio, lotado, que vinha descendo aquela turma. Eu vou matar! E sai tudo uns 40, 50 caras, tudo junto um do outro. Tem meia dúzia de espalhados em todos os clubes no Brasil inteiro, de realmente marginais profissionais. E tem uma molecada que vai se afirmar. Adolescente querendo se afirmar para os amigos que acaba entrando nessa onda. Portuguesa 3, que ele protege o Figueirense 2. O Rock Bola, cara, é um exemplo de que as pessoas, embora sejam de outros times, podem conviver pacificamente. Porque a gente aqui brinca um com o outro, se sacaneia e tal, fala dos nossos times, tem aquela rivalidade clubística e coisa e tal. Mas que não passa das palavras, do bom humor, da coisa bem-humorada, bacana, que é o esporte, que é o futebol de uma maneira geral. Até chegar aos padrões de torcida organizada, que hoje são responsáveis diretamente pela festa nas arquibancadas e que movimentam milhões de reais no futebol, os torcedores se manifestavam através de associações. A primeira torcida organizada, todo mundo sabe que foi a do Jaime de Carvalho, né? A charanga do Flamengo, né? Digamos assim que oficialmente essa é a primeira torcida organizada formada no Brasil. Aos poucos, a charanga começou a ficar ultrapassada. Os jovens queriam mais do que uma simples banda para incentivar o time. Surgiram as torcidas jovens. Essas torcidas organizadas elas foram muito criativas em relação às músicas que cantam, né? Em plena ditadura militar, as organizadas conseguiram expor seus sentimentos com canções que nem o governo pôde impedir. A torcida do Flamengo, por exemplo, teve pelo menos um momento de genialidade quando improvisou uma música que era institucional do governo militar, né? Ó, meu Brasil, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser brasileiro. A torcida do Flamengo improvisou, todo mundo começou a cantar e não se pôde fazer nada, ao contrário, né? Criada em 1969, a Gaviões da Fiel foi uma das primeiras a seguir os moldes de uma empresa. Hoje, a maior torcida do Corinthians tem uma estrutura de invejar. São 92 mil sócios espalhados por todo o Brasil. Criada em plena ditadura militar, a Fiel ganhou fama pela democracia, numa época em que o país vivia tempos de repressão. Nós passamos pela ditadura, nós pedimos as diretas já, nós fomos lá também para trocar o presidente. Nós fazemos parte desse país também.
Tentando seguir o mesmo caminho, a raça rubro-negra está em processo para se transformar em empresa. Com mais de 61 mil associados, a entidade espera buscar parcerias. Então você tem que arrumar uma forma de capitalizar recursos sem depender só do clube. Porque quando o clube vai mal, a torcida também está mal. Então, se não tiver outro lado para poder estabelecer a reforma dos seus materiais, pagar as contas mensal que você tem dentro da sede, da torcida, você não vai conseguir viver. E ela tem CNPJ, ela tem uma diretoria, não é como posso o presidente, tem presidente, vice, diretor, tesoureiro, tem todo um segmento, como se fosse uma empresa. A torcida organizada, elas têm que se organizar e realmente ter o norte, funciona como uma empresa. Apesar de ser uma associação, eles têm a mesma organização, eles têm CNPJ, eles têm estatuto, eles têm diretoria constituída, então eles têm que se portar como tal, eles têm que ter os seus direitos e as suas responsabilidades. E para que a engrenagem dessas empresas não emperre, é preciso dedicação. São pessoas que disponibilizam muitas horas para administrar e organizar o que acaba em festa nas arquibancadas. Depois de um dia de trabalho, ainda vem aqui cooperar com a torcida organizada. É sempre um prazer? É sempre assim? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Faz parte da nossa vida já. São quase 30 anos. Apesar de buscarem um padrão de empresa, os responsáveis pelas torcidas não sabem precisar quanto arrecadam. A Trupe sobrevive do esforço de cada associado. Nós somos uma instituição que nós não temos mensalidade. Nós vendemos ingresso e a Trupe ganha R$5 por ingresso. Você entendeu? Não que o Palmeiras venda dê ingresso para nós. Nós pagamos o ingresso e acrescentamos R$5. A gente sobrevive com a mensalidade dos sócios e com a venda de materiais. Isso gera uma receita de quanto, mais ou menos? Varia. É que venda de material ela é relativa. Todo associado nosso ele é obrigado a pagar uma mensalidade de R$8. Entendeu? Então é assim, é com R$8 de cada associado, é um dinheiro que a gente vende na camisa, entendeu? É um projeto que a gente faz uma festa, então a gente vai arrecadando dinheiro para ir pro Santos, porque a torcida é fundada sem fins lucrativos, entendeu? A disputa é grande no mercado de material esportivo. Aqui na sede do Palmeiras, a camisa oficial do clube é a mais vendida. Mas tem torcedor que prefere pagar pela marca da torcida organizada. Você gastou quanto aqui na loja? 270. E vale a pena? Com certeza. Muito a pena. O pano, o material, o escudo, tudo da torcida representa muito. Na loja do maior adversário, o movimento é sempre assim. A estimativa de um sábado de grande movimento gira em torno de 35 a 50 mil reais. Os dias de semana, por volta de 10 mil reais por dia. Para os clubes, a venda de material esportivo feita pelas organizadas não chega a ser uma ameaça à receita das instituições oficiais. Eu não vejo conflito, não. O produto do clube tem um determinado mercado. São Paulo, no caso do São Paulo, nós temos aí um resultado muito bom. O São Paulo, se não é o maior, está entre os maiores vendedores de material esportivo. A venda de material gera receita para as torcidas, mas as despesas são altas. Um ônibus daqui para o Rio é 2.800. A gente cobrou R$30 a caravana da molecada, porque senão a gente não consegue levar eles para o jogo, porque eles não têm o poder aquisitivo, entendeu? E a gente tomou um prejuízo de R$1.000, R$1.500 por ônibus. A grande maioria dos integrantes trabalha como voluntários nas torcidas. Mesmo assim, como em toda empresa, as organizadas têm gastos com pessoal. Nós empregamos aqui dentro da escola hoje mais de 27 funcionários. Hoje nós temos 27 pessoas trabalhando aqui dentro, voltadas para o carnaval. E muitas dessas pessoas são associados nossos, né, que vieram aprender uma profissão. Então, por exemplo, hoje nós temos auxiliar de serralheiro, nós temos marceneiro, nós temos costureira, nós temos aderecista. A mão é firme no traçado. Aos poucos, o desenho sai do esboço do papel, vai ganhando forma no pano. Há 14 anos, Roberto trabalha na produção de bandeiras. É tudo projetado, computador, calculado, quadriculado, para não ter sombra para erro, né? Não tem sombra para erro. Você trabalha certinho, passo a passo, metro a metro. Tem que ter paciência. Os pedidos vêm principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O fundador da torcida Rasta do Vasco da Gama trabalha em casa, com um ajudante. Uma bandeira como esta, que mede 4 metros de comprimento e 4 de largura, leva 2 dias para ficar pronta.
Já de 95 metros consome 15 dias de trabalho. O custo para a torcida organizada pode chegar a R$20 mil. Roberto chega a fazer entre 10 e 12 bandeiras por semana. Os pedidos aumentam ou diminuem conforme a situação dos times nos campeonatos. Depois do processo de pintura, a bandeira segue para a finalização. É hora de costurar. Dona Ana, mãe de Roberto, faz o arremate nas bandeiras. Já gostava. Agora que meu filho iniciou esse trabalho dele, com a torcida dele, tem mais prazer ainda. As torcidas organizadas não promovem apenas festa nas arquibancadas. Elas realizam sonhos também. Os pequenos dedos no teclado procuram um caminho para chegar ao mundo da informação. Então tá bom. Essas crianças fazem parte do projeto social de iniciação digital, criado há 3 anos pela Gaviões da Fiel. As aulas são ministradas por professores voluntários. A ideia sempre foi buscar crianças, adolescentes, adultos que não têm noção nenhuma de computação, né? A gente instruir essas pessoas passando aí o básico do computador, onde eles já consigam entrar, ligar uma máquina, entrar na internet, acessar um Office, buscar algumas planilhas, né? Tanto para aprendizado deles, como aos adultos aí profissionalmente. Além de promover a inclusão digital, a Gaviões mantém ainda uma escolinha de formação de novos talentos do samba. E um projeto de incentivo à leitura. A gente conta uma história, daí eles vão verbalizar aquilo que você contou, vão desenhar, que eles adoram, né? A gente coloca eles para desenhar o que foi contado, expõe. Então, na verdade, tudo isso envolve várias coisas junto. Eles vão desenvolver o social, vão desenvolver a criatividade, imaginação. As ações sociais já ultrapassaram o muro da sede da entidade. No início de 2010, a cidade histórica de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, foi praticamente destruída por uma enchente. Num belo domingo, na estreia do Campeonato Paulista, Corinthians e Monte Azul, parte da torcida foi para o jogo, e outra parte foi para São Luís do Paraitinga. Dezenas de torcedores trabalharam duro e ajudaram a retirar mais de 50 caminhões de lixo da cidade. Nossa colaboração foi pegar na pá, na enxada, no carrinho, no balde, no desinfetante, na vassoura, no rodo, e fomos lá então ajudar. O grande sonho agora é viabilizar a construção da Faculdade Gaviões da Fiel. Espaço físico nós temos, estrutura nós temos, material humano nós temos, e agora tem que buscar alguns parceiros aí para tentar viabilizar. As ações sociais mobilizam também outras torcidas. Temos curso de inglês, de informática, capacitação profissional, curso de elétrica. Com isso a gente vem tentando fazer eventos, né, através de sopões, de campanha do agasalho, campanha de entrega de brinquedos, doações em orfanatos. Né? Claro, é uma coisa assistencialista, mas é o que está no nosso alcance. Essa sala de informática, né, que vai ser lá em cima, que agora nós vai começar a reformar. Nós já ganhamos algumas máquinas, que são 10, né? Mas os torcedores não vivem só do amor ao futebol. Se dedicam também a outra paixão nacional, o carnaval. No Rio, a raça rubro-negra foi pioneira ao levar o samba para a arquibancada. A raça levou definitivamente o samba enredo para o Maracanã. Qualquer vitória do Flamengo era cantado sambas enredos, o estádio todo cantava. E agora a raça vai botar o bloco na rua no carnaval do ano que vem. Ter um bloco já é um sonho real. Nós estamos com o nosso bloco em 2011, já desfilando na orla do Rio de Janeiro. Em São Paulo, torcidas organizadas dos principais times têm escolas de samba. As escolas de samba de São Paulo ligadas à torcida, elas são muito fortes, porque ela carrega o peso do clube. A torcida da Gaviões da Fiel não se contentou em ficar apenas na arquibancada incentivando o time.
foi para a avenida, virou escola de samba e hoje é uma das maiores em São Paulo, com quase 5.000 integrantes desfilando no carnaval. Quando existia esse tempo de parada do futebol, tá, o torcedor ele corre para algum lugar, que é o carnaval, o período do carnaval. Então ele vai para alguma escola, ele vai para algum bloco, ele vai para algum... Então acontecia isso. Então onde surgiu o bloco dos Gaviões, a gente ficou 13 anos disputando, foi 12 anos campeão, entendeu? E até a gente ser convidado pela Liga de São Paulo a ser uma escola de samba. Eu não consegui ser jogador de futebol, que é o sonho de todo menino, né? Mas eu me realizo cantando samba, porque na hora que eu tô ali na avenida, acho que você vai dar o grito de guerra. É como se você estivesse batendo um pênalti a favor do seu time. Daqui a pouco você vai conhecer loucuras que torcedores apaixonados fazem pelo time do coração. Eu sempre costumo dizer que a paixão pelo futebol, ela supera o amor. É mais forte que você, maior que você. A paixão é você não ter o dinheiro nem de adentrar o estádio e acompanhar ele no mundo inteiro. Essa é a paixão. Mas é a minha grande paixão. O Flamengo diz Flamengo até morrer. Eu digo Flamengo até depois de morto. O futebol deixa o torcedor assim, paralisado no momento. E logo depois, em pleno êxtase. A paixão não tem mesmo limite. Quem se importa de deixar de ver o jogo mesmo na arquibancada? Debaixo dessa bandeira não dá pra ver o jogo aí. Ah, cara, mas é tudo alegria, tudo festa, né, velho? Tem torcedor que é capaz de marcar na própria pele o amor pelo time. As histórias são muitas. Contar mentira no trabalho, para ir pro Maracanã ver o Flamengo. Faltei ao casamento de um amigo meu, num domingo, num Fla-Flu decisivo de Taça Guanabara. Ele nunca mais falou comigo. Ah, eu perdi namorada. Uma vez uma namorada minha me disse, sou eu a bola? Eu falei, a bola. Lembro que eu fugi de casa. Em 93, Flamengo e São Paulo, final da Supercopa dos Campeões da Taça Libertadores da América. Eu fui ver o jogo em São Paulo. Liguei pra minha mãe do Morumbi, falei que tava na casa de não sei quem. Foi o primeiro jogo que eu fui ver fora do estado do Rio. Tinha 12 anos. Já perdi vários empregos, já perdi namorada, já perdi casamento. Só não perdi mãe, porque mãe é mãe. Já perdi pai é palmeirense, né? Gritar, reclamar, não foi o suficiente para José, que assistiu o Botafogo ser derrotado pelo Vasco por 6-0 no Campeonato Carioca de 2010. O advogado tomou uma atitude inesperada, colocou fogo na própria camisa. Quando eu coloquei fogo, foi um ato de total fúria, de insatisfação. Quando a camisa estava ardendo, eu me arrependi, só que já estava queimada. O ato descontrolado do torcedor teve resultado imediato no clube. E foi um sinal de alerta, tanto foi um sinal de alerta, que a diretoria se reuniu, trocou de técnico e logo depois o Botafogo foi campeão carioca. E as modificações no Estatuto do Torcedor trouxeram mais segurança dentro e fora dos estádios. Assim, as famílias voltaram a ocupar o lugar que era delas, as arquibancadas. Assim como a família de João. O final de semana dessa família da Baixada Fluminense, no Rio, é quase sempre assim. Reunidos e devidamente uniformizados, eles aguardam a hora de ir ao estádio, incentivar o clube do coração.
João herdou do pai a paixão pelo Botafogo. Agora ele tenta manter a tradição na família. Já conseguiu fazer com que a mulher trocasse o Vasco pelo time alvinegro. E a missão não parou aí. João convenceu até o vizinho, de apenas 10 anos, a trocar o Flamengo pelo glorioso de General Severiano. Eu era Flamengo. E aí? Aí que o Cooper, ele me levou pro Maracanã, aí eu realmente me tornei botafoguense. Virou casaca? E aí, a família? Sua família é flamenguista? Toda. E como é que ficou a família? Ficou decepcionada com você? Ficou muito. O determinado e apaixonado torcedor não tem limites para acompanhar o time. O Botafogo é mais importante do que eu. É assim, tipo assim. Não, a primeira que sofre quando o Botafogo perde é ela, né? Que ela vem falar comigo, não conversa comigo. Durante a partida, João não consegue disfarçar o nervosismo. São vários os cigarros que o torcedor fuma durante os 90 minutos de um jogo que terminou em 0-0. Mas os estádios estão cada vez mais vazios. Onde estariam os torcedores? Eu criei os Geraldinos, aqueles que assistiam o jogo na geral, acabaram com a geral. Aí criei os arquibaldos das arquibancadas. Depois criei os Murilos, os que pulam o muro. Agora tem que arranjar um para essa categoria aí, que o pessoal da poltrona, o pessoal do bar, né? Em dias de jogos, os bares têm sido ponto de encontro de torcedores. A modalidade não é nova, mas vem atraindo cada vez mais pessoas. Para mim é mais conveniente vir aqui, reúne os amigos, bate um papo. Aí decidimos ir pro bar, por ser mais cômodo, né? Ter um ambiente muito tranquilo também. De repente é mais divertido até mesmo do que o jogo, de repente fica muito cheio o estádio, difícil acesso a ingresso, muito cambista também, problema com cambista. Existe um dito popular no futebol que diz o seguinte: o torcedor pode trocar de mulher, de trabalho, de carro, mas jamais de clube. Flávio foi uma exceção. E eu tinha um vizinho no bairro onde eu morava, na Urca, no Rio de Janeiro, e ele me levava ao Maracanã e, por azar ou sorte, eu entrei no Maracanã para ver aquele grande time do Flamengo da década de 80, que foi campeão do mundo, foi campeão brasileiro. Flávio foi trabalhar como repórter setorista do Flamengo. Quando foi transferido do Flamengo para cobrir o Vasco da Gama, o repórter se surpreendeu. Me identifiquei muito com o clube, me identifiquei muito com as pessoas aqui dentro, mas aí no final eu me vi embrulhado, não teve jeito e aí o coração se pintou com uma cruz de malta e até hoje eu torço e gosto muito desse clube. Ser considerado um vira-casaca não perturba o fiel torcedor. As pessoas dizem, mas as crianças é que mudam, vira-casaca quem é criança. Então eu fui uma criança emancipada mais tarde, eu com 21 anos, na maioridade é que eu virei. Graças a Deus eu virei vascaíno. Até onde o torcedor pode ir para apoiar o time? A resposta pode vir pela quilometragem. Hugo, por exemplo, gastou do próprio bolso R$ 800 entre passagem aérea e hospedagem. Hugo deixou a família e os mais de 1.300 quilômetros entre Goiás e o Rio de Janeiro, pelo que ele acredita ser uma missão. Porque eu gosto de ser em primeiro lugar, cara. Tá na pele. Não adianta. Tiago, representante da Força Jovem Goiás, também atravessou os 2 estados para apoiar o time. Vem desde pequenininho, meu pai e minha mãe eram da antiga torcida organizada que chamava Inferno Verde. E desde lá de pequeno eu vou no Serra, enrolado nas bandeiras, tem foto minha com 2 anos de idade enrolado. A paixão que não tem como explicar. Além das torcidas organizadas, personagens irreverentes, símbolos de alegria, fazem a festa nos estádios. Desirê é um deles, quando surgiu vestido assim. Há 51 anos, a reação foi imediata. Eles me chamam de maluco, me chamam de doido. O personagem criado por ele é uma homenagem aos cartolas da época. O ursinho gravatinha é uma reverência a Nelson Rodrigues. E a sombrinha representa o carnaval. O casamento estava marcado para um sábado, tinha um fla-flu no domingo. Tudo bem, eu casava, ia para o fla-flu. Aí um reverso lá, como reviravolta, aí o fla-flu veio para sábado, no dia do meu casamento. Ah, rapaz, não prestou. Aí eu falei assim, puxa vida, sábado, meu casamento 6 horas. Sempre atrasa um pouquinho, a noiva atrasa, coisa e tal. Maracanã é 5 horas, acaba lá para as 7 horas, vem correndo.
Rapaz, deu tudo errado, rapaz. Vim correndo, pô. Quando eu chego, o trem guiça no engenho de dentro. Aí conseguimos uma carona até Cascadura, de Cascadura a Marechal, eu vim a pé. Aí quando eu chego na igreja, rapaz, tá todo mundo me esperando lá. Moral da história, rapaz, fiquei 3 meses sem ver a noiva. 3 meses sem ver a noiva, não casei, a noiva me separei antes de casar. 3 meses depois é que eu fui casar. As horas em que Desirê não está caracterizado é aqui na Autoelétrica Tricolor que o apaixonado torcedor se dedica ao trabalho. Mas nem assim ele é capaz de esquecer o time do coração. Dentro da oficina, tudo lembra o Fluminense. E os funcionários têm que torcer para o time de Desirê. Você fala em futebol aqui, se não for a favor do Fluminense aqui, entendeu? Vamos lá para fora, que eu não deixo não. Aí quem fala só do Fluminense, fala bem. Pode se falar mal outra pessoa que não sei se colou, aí desconcentra total. Aí vai dar um branco aqui, aí eu vou procurar um motor na traseira, vou mexer em pneu que não tem nada a ver. Ela também é símbolo de dedicação ao clube. Desde os 7 anos de idade que Dona Zica se veste assim. Eu fui menina de rua, então a minha roupinha era a camisinha do Flamengo. Então aquilo foi penetrando em mim e agora é minha segunda pele. Eu durmo, acordo, tomo banho, já tenho uma camisa pendurada no banheiro. Mas como diz o ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Tem alguém na família que não é flamenguista? Tem, meu genro. E aí? Aí não fala nada. Prefiro não comentar. O apelido foi uma homenagem do próprio Zico pelo que a torcedora representa ao clube. Já deixei de ir a aniversário, já deixei de ir a casamento, já deixei de ir a missa de 7º dia e a velório, a enterro também. O único enterro que eu fui, que casualmente o Flamengo jogava, foi no enterro da mãe do Zico, porque ela me tirou da rua, né? Fazer pedidos, alcançar uma graça, agradecer, fé e devoção. Para alguns torcedores, o futebol é mesmo uma religião. Eu acho que é uma religião. Para mim é. Para mim é porque eu não vou a samba, não vou a pagode, não vou a nada. Nem cinema eu vou. Agora, como tem futebol, eu já tô. No dia de São Judas Tadeu, santo patrono das causas desesperadas e perdidas, a igreja fica lotada de fiéis, muitos deles torcedores. O santo é também padroeiro do Flamengo, mas dá uma ajudinha para todo mundo. A torcida do Flamengo acha que ele é protetor só da torcida do Flamengo, não. Mas eu sei que ele me protege muito e protege o meu Vasco também. Além de vir hoje aqui pedir por mim, pedir pelos meus familiares, também estou pedindo pelo Tricolor, pela nação Tricolor, pelo Fluminense, que tem muitos anos sem título brasileiro. Como um palco tão rico de personagens, a cineasta Ana Azevedo resolveu gravar o documentário Geral. Geral era, sobretudo, um espaço de encontro dos torcedores, né? Ali os torcedores, eles botavam apelidos uns nos outros, eles se conheciam por apelidos, né? E já se reconheciam, era uma grande família Geral do Maracanã. É muito difícil para o brasileiro torcer paradinho, quietinho, né? O torcedor brasileiro tem essa necessidade de se expressar com o corpo também, né? Vai atacando, e você vai levantando, Pai, é gol. E quando faz o gol, tu fica e tu custa sentar. É difícil, cara, é difícil você se conter, se segurar numa parada dessa. O lado torcedora da cantora começou bem cedo, aos 4 anos de idade. Eu vi jogo em casa, e a Maracanã com meu tio, né, Maracanã com a galera. Frequentadora assídua das arquibancadas, Sandra de Sá acredita que no estádio o torcedor se transforma. É catarse total, sabe? Neguinho se solta porque você não sabe, quando o time tá ali, cara, você não vê mais nada. Mas eu não me contenho, não. Eu sou bem ensandecida. Maracanã, em clássicos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, quando estão envolvidos, aquela beleza das bandeiras tremulando, torcedor vestido, e o mesmo em São Paulo, nos clássicos, pelo Brasil afora, isso aí é um espetáculo que é inigualável. Eu diria para você que não tem nada no mundo todo, nada parecido. É tão bonito, né? A torcida organizada, né? Os cantos,
as coreografias, né, a criatividade, né, é tão legal, é tão bonito, né, é tão rico, tão emocionante. E tudo pode, sabe, virar nada, eles podem botar tudo a perder por conta da violência. Teria que se ter uma atenção legal para essas torcidas organizadas, porque também para assim, acabar com a torcida. Pô, de repente, tanta gente legal, tem tanta família, eu conheço gente que vai com família de torcida organizada, meninas, sabe, com aquelas mulheres que vão também, rapazes, meninos que não estão a fim de confusão, estão a fim de torcer, sabe, pelo seu time. E é legal você ir com a sua galera, é legal você ir com a sua torcida organizada. E as torcidas organizadas sempre fizeram a festa. Elas é que fazem a festa de cores, de sons, de alegria no Maracanã. O torcedor é a razão de ser do futebol. Imagine você jogar para estádios sem torcedores vazios. Não motiva, não atrai o jogador. O que mais motiva um jogador, um treinador, uma comissão técnica, quem trabalha dentro do campo é chegar num estádio lotado em que tenha realmente uma torcida participante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sou tricolor de coração. Vencer, 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 uma vez Flamengo. Dentro dos nossos corações, viver amado, a sua glória. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Que torcida é essa?